Vamos lá, pessoal, vamos resolver mais uns exercícios referente à porcentagem para concurso. E a banca continua sendo a FCC. Em uma pesquisa, 60% dos entrevistados preferem suco de graviola e 50% suco de açaí. Se 50% dos entrevistados, quer dizer, se 15% dos entrevistados gostam dos dois sabores, então a porcentagem de entrevistados que não gostam de nenhum dos dois sabores é. Nesse caso aqui é questão de porcentagem com conjunto junto. Como é que a gente resolve questão de conjunto? Você cria os conjuntos. No caso aqui vai ter dois conjuntos. O conjunto de... cadê o nome? Graviola. Vai ter o grupo da graviola e o grupo de açaí. Certo? E a gente começa a colocar os dados pela interseção, que no caso é o de graviola com açaí junto, que é essa parte do meio aqui, que no caso ele disse que era 15%. Ele disse que o de graviola é 60%, só que já tem 15% na interseção aqui, então a gente vai ter que tirar esses 15 aqui. Isso é igual a 45%. E no de açaí tem 50%. Porém já tem 15 nessa parte do meio, então menos 15, que é igual a 35%. O que der dentro desses dois conjuntos é o que tomam suco, e o resultado que sobrar é o que não tomam nenhum dos dois sucos. Então a gente vai descobrir quanto é que toma os dois sucos e o que sobrar é o resultado. Então como é que a gente vai fazer? Vai somar 45 mais 15 mais 35. 45 mais 15 mais 35. 5 com 5 com 5 dá 15. 3 com 4, 4 com 4, 8, com 1, 9. 95% tomam suco desses dois sabores. Então, a quantidade que não toma nenhum dos dois é de 5%. Que é só fazer 100 menos 95 igual a 5%. Letra E. Um reservatório de água estava completamente cheio quando passou a perder água a um ritmo constante. Após 30 dias, o volume de água no reservatório correspondia a 2/3 da capacidade máxima. Contando a partir do momento em que o reservatório estava cheio, o tempo necessário para que o volume de água atinja a marca de 10% da capacidade máxima do reservatório é... Então vamos lá. Primeira informação que vocês têm que levar em mente é que ele está pedindo a quantidade de perdida de água, certo? E as informações que ele está dando na questão é a quantidade em que sobrou de água. Então vocês vão ter que trocar essas informações aí, ó. Por exemplo, quando ele diz que em 30 dias o reservatório ficou com 2/3 da água, então quer dizer que ele perdeu 1/3, certo? Então essa questão é regra de 3. Vamos botar aqui dias. Ele disse o quê? Que em 30 dias ele perdeu 1/3, certo? Ficou 2/3, então quer dizer que ele perdeu 1/3. E aí ele pergunta em quantos dias. Aí vejam aqui, ele disse que ficou 10%, então quer dizer que ele perdeu 90%, certo? Ok? Então, recapitulando aqui, em 30 dias ele perdeu 1/3 da água, e a questão pergunta em quantos dias X ele perderia 90% da água, certo? Só que aqui, essa regra de 3 está em porcentagem e em fração, certo? Então a gente vai ter que transformar uma das duas para o mesmo sistema. Só que observem que esse 1/3, se eu transformar para porcentagem, vamos lá, 1/3, para eu transformar para porcentagem, basta multiplicar por 100, certo? Quando eu multiplicar por 100, vai dar 100 sobre 3, que vai dar 33,333 e nunca vai acabar, ou seja, vai ser um resultado aproximado.
Então, a gente vai desconsiderar isso, certo? E vai transformar de porcentagem para fração. De porcentagem para fração não, de fração para porcentagem. Então, se eu tenho 90%, para eu transformar para fração, só eu pegar isso e dividir por 100. Certo? Então, vai ficar 90 sobre 100. Eu vou cortar esse zero com esse zero, vai ficar 9 sobre 10. Certo? Então, trocando aqui, vai ficar 9 sobre 10. Certo? Então, vamos lá. Fazendo a multiplicação, vai ficar x vezes 1/3, x vezes 1/3, igual a 30 vezes 9 sobre 10. 9 sobre 10. Certo? Esse zero aqui eu posso cortar com esse zero do 3. Esse x vezes 1 vai ficar x, então vai ficar x sobre 3 igual a... Todo número sobre 1 é ele mesmo, então vai ficar 3 vezes 9. Certo? 3 vezes 9. X igual a 3 vezes 9 dá 27. E esse 3 está dividindo, passa multiplicando. Então x igual a 81. 81 dias. Certo? Letra A. Foram produzidas camisetas brancas que estão sendo estampadas por Mateus. Mateus já estampou 40% do total de camisetas e sabe que se estampar mais 12, terá concluído 55% do trabalho. Então, antes de a gente prosseguir aqui, vamos ver essa informação aqui de 12 camisetas. Se ele tinha produzido 40% das camisetas e depois ele fez mais 12 e foi para 55%, então isso quer dizer o quê? Que quando ele fez 12 camisetas, aumentou em 15%, ou seja, essas 12 camisetas representam 15%, certo? Então ele pergunta, assim, o número de camisetas brancas produzidas foi, ou seja, ele quer saber o número total de camisetas, e o número total corresponde a 100%, certo? Se ele quer saber a quantidade total, e a gente não sabe, a gente coloca x. Fazendo a multiplicação da regra de 3, vai ficar 15 vezes x igual a 12 vezes 100, certo? X é igual a 12 vezes 100, vai dar 1.200, e 15 está multiplicando, vai passar dividindo, certo? Então, ou a gente divide do jeito que está aqui, ou faz uma simplificação. Se vocês prestarem atenção, ele termina, o número de cima termina com 0 e o número de baixo termina com 5. Então, isso quer dizer que eu posso dividir tudo por 5. Preste atenção. Vou dividir o número de cima por 5 e dividir o número de baixo por 5. X é igual a 1.200 dividido por 5 vai dar 2, sobra 2, desce o 0, dá 4, não dá nada, então esse 0 desce, 240. E 15 dividido por 5, 3. Então, quando a gente fazer essa divisão aqui, vai dar o resultado. 240 dividido por 3, 24 dividido por 3 dá 8. E não sobra nada, desce o 0, 0. 80 camisas. Então, x igual a 80 camisas. Questão alternativa letra A. Em determinado evento esportivo, o número de ingressos para membros de clubes de futebol foi 65% do número de ingressos disponíveis para o público em geral. Se o número de ingressos para o público em geral foi de 280 a mais do que para os membros de clubes de futebol, o número total de ingressos para o evento foi de... Então vamos lá. Ele disse que para membros, essa parte aqui, foi 65% da quantidade de público em geral. Então, a gente pode considerar que o público em geral é 100%.
E esse 65% é a quantidade que ele separou para o público em geral. Certo? Então ele diz aqui em seguida que se o número de ingressos para o público em geral foi de 280 a mais, então quer dizer que essa parte aqui em vermelho é de 280 ingressos. E quantos por cento isso equivale? Equivale a 100% menos 65%. Certo? Isso dá 35%. Então a gente já pode fazer uma regrinha de 3 aqui. Ó. 280 ingressos corresponde a 35%. Então a gente tem como descobrir agora a quantidade de membros, que é 65%, e a quantidade geral, e depois em seguida somar. Então vamos lá. Quantos ingressos foram para os membros? Ou seja, 65% desses ingressos foram para os membros. Então x igual a, fazendo a multiplicação, vai ficar 35 vezes x, 35x. 280 vezes 65. Vamos fazer aqui a parte. Quando o número termina com 0, você pode fazer a multiplicação sem ele e depois acrescentar no final. Então vai ficar 65 vezes 28. 8 vezes 5 dá 40. 8 vezes 6 dá 48, com 4, 52. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12, com 1, 13. Então dá 0, 2, 8, 1. Com o 0 que a gente tirou, 18.200. Então vai ficar x igual a 18.200 dividido por 35. Quando o número está muito grande assim, a gente tem como simplificar. Se terminou com 0 e com 5, a gente pode dividir tudo por 5. Para simplificar. Então vamos lá. 18.200 dividido por 5. 18 dividido por 5 dá 3. Sobra 3. Desce o 2. 32 dividido por 5 dá 6. Sobra 2. Desce um 0. 20 dividido por 5 dá 4. Não resta nada, desce aquele 0, então acrescenta o 0 aqui, dá 3.640. Então vai ficar igual a 3.640 dividido por 35 dividido por 5 dá 7. 3.640 dividido por 7. Vamos fazer aqui, 3.640 dividido por 7. 36 dividido por 7 dá 5. Sobra 1, desce o 4. 14 dividido por 7 dá 2. Não sobra nada, desce o 0 e acrescenta o 0 aqui, dá 520. Ou seja, esse 65% aqui equivale a 520 ingressos, certo? Então resta só a gente saber agora a quantidade em geral. Então se a gente descobriu que 65% é 520, basta a gente somar com os 280 para descobrir quem é em geral, certo? Então vai ficar 520 mais 280. Dá 10, 5, 6, 7, 8. 800. Então a gente já sabe que em geral é 800 ingressos. Se tem 520 de membros, de ingressos de membros e 800 no geral, então só é somar. 520 mais 800. Dá 0, 2, 5 com 8, 13. 1.300. Letra D. Um barril, quando está 20% vazio, contém 48 litros a mais do que quando está 60% cheio. A capacidade deste barril em litros é... Então, só uma observação aqui para ficar mais fácil da gente resolver. Quando ele diz que o barril, quando está 20% vazio, então ele também quis dizer que está 80% cheio, certo? Contém 48 litros a mais quando está 60% cheio. Ou seja, a diferença entre 80 e 60 é de 20%. Então,
a gente pode colocar aqui 20% corresponde a esses 48 litros. Vamos ver aqui? Um barril quando está 20% vazio, ou seja, 80% cheio, contém 48 litros a mais do que quando está 60% cheio. De 80 para 60 tem uma diferença de 20%. E a quantidade de litros que é essa diferença é justamente esses 48 litros. Certo? Então vamos ver agora. A capacidade deste barril em litros ou seja, a capacidade é justamente 100%. Então só eu botar 100% aqui. E vamos descobrir qual é essa capacidade. Certo? Então vai ficar 20 vezes x, vai dar 20x. Igual a 48 vezes 100, só a gente escrever o 48 e acrescentar os dois zeros. Então x igual a 4.800 dividido por 20. Cortei 0 com 0. 48 eu posso simplificar com 2, que dá 24 e aqui dá 1. Então x igual a 240. 240 litros. Certo? Letra A. E para finalizar, Maria colocou 4 gramas de açúcar em 200 gramas de água. A porcentagem de açúcar na solução obtida é... Muitas pessoas que eu vi resolvendo essa questão fez assim, ó, 200 gramas é 100%. E 4 gramas é quantos por cento? Só que esse resultado aqui, quando você resolver, vai dar 2%. E isso está errado. Por quê? Porque ele diz que colocou 4 gramas de açúcar em 200 gramas de água. Então, esses 200 gramas aqui não é 200 gramas, é 204 gramas. Certo? Então já mudou tudo agora. Você não pode botar 200 gramas, é 204. Certo? Então vamos resolver aqui, ó. Vai ficar 4 vezes 100 vai dar 400. 204 vezes x dá 204x. Então x igual a 400 sobre 204. Então, observando aqui, a gente já sabe que esse número vai dar 1, alguma coisa. Por quê? Porque 400 dividido por 204 só vai poder dividir uma vez. Vamos ver aqui, ó. 400 dividido por 204. Se fosse 200, ia dar 2, ia dar 400. Então ia acabar a questão. Mas é 204, então só vai dar uma vez. Então vai ficar 400 menos 204. Isso vai dar 6, 9, 1, 196. Então vai dar 196 dividido por 204? Não pode, então eu vou ter que acrescentar um zero e uma vírgula. Então vai dar 1, algum número aqui, que não tem mais interesse porque já dá para responder a questão. Olhando as alternativas, muitas pessoas fariam essa forma aqui, que iria dar 2, que está errado. E não é maior que 2, a gente já viu que é 1, alguma coisa. Também não é entre 2 e 3, e nem maior que 3. Então, 1,90 vai dar provavelmente 1,90 ou alguma coisa, é menor que 2, então letra A.